Professora Meire, esse curso, você já tem aplicado ele em outros lugares aqui no Maranhão? Sim, esse curso ele é o resultado de um projeto de pesquisa onde desenvolvi 5 municípios do Maranhão, incluindo São João dos Patos. Além de São João dos Patos, o curso também abrangeu o município de Turiaçu, São Luís, Duque Bacelar e Morros, né? É um curso que está dentro de um projeto de pesquisa. Primeiramente, nós fizemos uma investigação nesses 5 municípios para identificar os protagonismos de lideranças femininas existentes no município e também ouvir a população sobre o que pensa das mulheres na política. E a partir desses dados é que nós montamos o curso de formação visando discutir a questão da subrepresentação de mulheres na política. Então nós temos no Brasil, o Brasil é um dos países com menor proporção de mulheres na política, o Maranhão não fica atrás e a gente tem percebido da necessidade e importância de trabalhar esses indicadores que mostram que as mulheres no Brasil só são 14% no Congresso Nacional, só são um pouco mais de 20% na Assembleia Legislativa e nos municípios do Maranhão, a grande maioria das mulheres estão subrepresentadas, né? Aqui é um dos municípios que tem um número razoável de mulheres, são 4 vereadoras, né? Mas tem municípios... Prefeito e a vice também, né? A vice, pois é, você tem aqui, São João dos Patos, é um município que se destaca no cenário nacional como um município que teve a primeira prefeita da América Latina, né? Então é um município que tem se destacado no cenário como mulheres muito empoderadas e protagonistas, né? E esse trabalho de extensão, que é o desdobramento da pesquisa, ele se propõe, de fato, a discutir a problemática da subrepresentação e buscar elementos para trabalhar a questão do empoderamento das mulheres e estimular maior presença e participação nas próximas eleições. Essa mulher, a mulher maranhense, principalmente, né? Ela está interessada realmente na política? Está. A pesquisa diz que está. Essa pesquisa ela é uma continuação de uma outra pesquisa que eu realizei com as vereadoras, onde eu também ouvi a população e as mulheres que estão, ou que já estiveram, ou que têm pretensão de entrar, elas colocam claramente o seu interesse de participar da vida política, né? O que tem acontecido é que os partidos não têm investido nas mulheres. Os partidos, de uma forma geral, com algumas pequenas exceções, eles pouco investem no protagonismo das mulheres, né? O que acontece, em geral, é que somente no período eleitoral, para cumprir a política de cotas, é que os partidos buscam as mulheres, né? Mas não há investimento no sentido de fortalecer essas candidaturas. Em geral, os partidos investem nas candidaturas masculinas, né? E pouco dão atenção para as mulheres. Dizem que mulher não vota em mulher. Isso é verdade? Não. Isso é real, não? Não é verdade. A sociedade não vota nas mulheres, né? Porque não é só as mulheres que não votam nas mulheres. Se você for analisar dentro do campo geral, não tem nenhuma pesquisa ainda mostrando o que as mulheres mais votam, né? Mas o que a gente tem ouvido das mulheres nas pesquisas que eu tenho investigado cientificamente é que a sociedade ainda não acordou para a importância e necessidade de votar nas mulheres. O que as minhas pesquisas têm demonstrado? Tem demonstrado que essas poucas mulheres que estão na política, nos vários municípios onde eu investiguei e também no Legislativo Estadual, eu tenho percebido que essas poucas mulheres que estão na política, elas fazem um diferencial muito grande, na medida em que são elas que levantam questões que abordam as questões de gênero, como, por exemplo, a questão da violência, a questão do feminicídio, a questão do trabalho e da renda, a questão da importância e necessidade da educação de gênero na escola. São projetos que têm tramitado dentro da Câmara da Legislativa do Maranhão e de muitas câmaras municipais de São Luís, levantado e indicado pelas mulheres vereadoras. A senhora escolheu São João dos Patos, por que São João dos Patos, nesse seu trabalho? Por que eu escolhi São João dos Patos, escolhi Duque Bacelar, por exemplo? Por conta de 2 grandes protagonistas, que foi Dona Noca, aqui, em 1938, ela já era uma prefeita, conhecida, famosa, e Duque Bacelar, porque tem a primeira deputada constituinte do Maranhão, em 1947, que foi Dalva Bacelar. Então, esses 2 municípios, a escolha se deu em função dessa representação feminina, que tem sido esquecida, tem pouco sido enaltecida, e nas minhas pesquisas eu busco trazer essas mulheres que estão desaparecidas à tona, que é uma forma de mostrar que as mulheres sempre estiveram na política, elas estão invisíveis, né? Então, esse trabalho busca tirar as mulheres da invisibilidade e busca também fortalecer o protagonismo dessas que estão, e mostrar que as mulheres estão sim interessadas de participar da vida política. A senhora conhece a história de Dona Noca? Sim, uma boa parte da história, né? Li muito sobre ela, inclusive tem matérias assim importantes, saídas no Jornal Cruzeiro em 1954, que mostra a forma como ela comandava o município. Era uma mulher de muito poder,
tinha algumas coisas que se pode chamar de uma mulher autoritária, né? Dada a forma como ela comandava. Até pelo período, né? Exatamente, mas também marca a história dela como uma mulher extremamente justa, né? Acho que é o que mais marca a gestão da Dona Noca, era o senso de justiça que ela tinha, além de uma visão extremamente visionária para a época, né? Se tratando de uma mulher, né? A gente sabe que a política das mulheres começa a votar somente na década de 30, e já ainda nessa década você tem uma mulher tendo um protagonismo extremamente importante aqui. Além disso, para quem não conhece a Dona Noca, ela também teve uma importância muito grande na Revolução de 51, né? Então ela tem muitas histórias, pouco ainda falada, porque a história oficial, as mulheres praticamente não aparecem, e a gente vai buscando filigramas para poder recompor a história dessa mulher. Eu estou estudando Dona Noca, pretendo ainda publicar alguma coisa mais orgânica sobre ela, e é um desafio hoje desvendar, trazer para a sociedade a importância dessa mulher numa região que ainda está tão distante de São Luís, porque eu sinto ficar muito em São Luís, mas a gente percebe que muitos municípios, por exemplo, São João dos Patos, tem muitas mulheres fazendo história, fazendo gestões extremamente relevantes. Fala um pouquinho do curso que será realizado nesse final de semana aqui em São João dos Patos. Basicamente, o que as mulheres vão aprender nesse curso? As mulheres vão compreender um pouco da história das mulheres na política. O primeiro ponto é esse, mostrar e desmistificar a ideia que as mulheres só entram na política outro dia, né, depois do voto. Não. As mulheres estão fazendo política desde a antiguidade, perpassa o período medieval e marca profundamente a Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa marca um novo modo de viver da sociedade, né? Quando ascende a burguesia, derrota-se a monarquia, e nesse período é como se o mundo acordasse para a importância e necessidade da cidadania. As mulheres já estavam nesse movimento, né? Ao longo do tempo a gente vai percebendo que todos os processos revolucionários que o mundo vivenciou, da Revolução Francesa, da Revolução Cubana, da Revolução Russa, da Revolução Americana, as mulheres estiveram presentes em todos esses processos revolucionários, né? E daí eu centro um pouco a discussão na América Latina, mostrando as mulheres que protagonizaram lutas para a libertação da América Latina, e chego no Brasil chamando a atenção de uma grande estudiosa, ainda no início do século XIX, que foi Nízia Floresta, a primeira feminista brasileira, que traz a discussão e o debate, fazendo um grande discurso contestando o pensamento de Rousseau, né? Que é a Nízia. A Nízia é a nossa pioneira do debate, onde ela vai defender a educação para as meninas, para as mulheres. Então, esse é um marco histórico importante de se trazer. Depois eu vou mostrando a partir de vários dados, mostrando de como as mulheres estão subrepresentadas hoje na América Latina, ou aliás, hoje no Brasil, e mostrando de como a Europa e a América Latina começaram a superar o problema da subrepresentação. É só a gente ver, por exemplo, hoje na Bolívia, as mulheres são maioria dentro da Câmara Federal, são 53%, enquanto que no Brasil ainda é 14%. Ao mostrar esses dados, eu vou mostrando o que os países fizeram para inverter essas relações desiguais de mulher na política. E mostro também de por que é importante votar em mulheres. Primeira coisa que a gente diria é que é para garantir a democracia. Não se tem democracia numa sociedade onde as mulheres não falam, onde os negros não interferem, onde os pobres também não dizem como esse mundo deve ser conduzido. Então, democracia se faz com todos os segmentos, né? Representatividade, né? Representatividade, de fato. Aí depois eu vou mostrando a situação de São Luís e nos municípios onde eu fiz a investigação, onde eu apresento o olhar da população, que faz uma avaliação do que eles pensam sobre as mulheres na política, e eu também mostro o olhar das mulheres de lideranças que eu entrevistei, onde elas colocam textualmente que elas desejam participar da política, né? Próximo ano tem eleição, né? Tem eleição. Qual é a expectativa dessa eleição? Eu espero que nos lugares onde eu estou trabalhando nessa formação haja um maior empenho das mulheres em alterar essas relações de força, né? E a primeira forma delas alterar é elas participando dos partidos, indo para os partidos e estarem na disputa. Claro que não é uma coisa fácil. As mulheres, elas têm dificuldade de disputar da mesma forma como os homens. Os homens disputam de uma forma muito mais agressiva, e as mulheres, elas têm uma certa dificuldade de se contrapor, né, dado o processo de educação que nós recebemos. Então, esse curso, ele traz essas questões para se pensar.
e para que as mulheres possam se unir, construir uma unidade de gênero, para que juntas elas possam, independente da filiação partidária, elas possam encontrar um caminho para inverter essa subrepresentação nas câmaras municipais. Professor Almeida, quem pode participar do Todas as mulheres que estiverem interessadas, né? O curso ele é aberto, ele é suprapartidário, né? Ele não paga um tostão, ganha esse material, que é um material pedagógico que vai estar acompanhando, né, a bolsinha com o material, para que as mulheres possam estudar e compreender melhor isso que vai ser o conteúdo do curso, né? Seria muito importante que as lideranças comunitárias, religiosas, mulheres de partido, mulheres de sindicato pudessem participar, porque tem sido essas mulheres que têm feito a diferença no debate político. Aonde a senhora já ministrou esse curso? Como é a receptividade? Tem sido excelente. O último que eu ministrei foi em Turiaçu, deu mais ou menos 100 mulheres, um debate assim, longo que entrou pela noite. E naquele momento do curso, pelo menos 5 mulheres vão ser colocadas imediatamente para se candidatar, né? Além de fortalecer as instituições locais, né? Então o curso tem sido positivo, né? Tem sido positivo e as respostas têm sido bastante significativas. A expectativa é que aqui também São Espaço tenha sucesso, né? Que aqui também a gente consiga fazer uma maior mobilização com as mulheres, né? Que haja uma integração das mulheres independente dos partidos, porque eu acho que as mulheres, os partidos às vezes eles nos dividem, né? Cada um tem sua filiação partidária, mas nas questões de gênero eu diria que é muito importante que haja, que a Secretaria da Mulher, por exemplo, ela crie o debate de integrador, que possa perpassar a questão partidária, né? E se discutir de forma de como que a Secretaria pode efetivamente estimular a candidatura das mulheres em todos os partidos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Além disso, também vejo como importante que as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas também invistam nas mulheres. Por quê? Porque muitas candidatas estão saindo das igrejas, né? Principalmente das igrejas evangélicas, e em geral são homens, né? Então é preciso que as mulheres, as pastoras, os pastores estimulem maior participação das mulheres evangélicas dentro do cenário político das eleições. Como é que você vê essa cota que existe com relação às mulheres? Não é só mulheres, né? A cota... A cotas, ela é criada em 1995, né? A partir da Conferência Mundial de Mulheres. É importante a gente lembrar que não foi uma cota que nasce assim do nada. Foi de uma pressão política internacional, né? Tem. Ela foi ampliada em 97, passou para 30%, ela é 30% de cota de sexo, ou seja, tem que ter 30% de um sexo diferente, não importa seja homem ou seja mulher, mas é importante que não... As pessoas pensam que é só mulheres, mas não é. É o mínimo por sexo. Então, se quiser colocar 50% homem e 50% mulher, que essa é a nossa meta, é a meta de muitos partidos, que seria o ideal, porque você teria uma forma de maior presença, né? Acontece que muitos partidos colocam a mulher apenas para obedecer essa cota, né? Essa que é a questão central. Por exemplo, por que a Bolívia mudou de 20% na eleição de 2015 para a eleição de 2014 para a eleição de 2018 aumentou para 53%? Porque lá eles inverteram o processo da lista. Então você lista as candidaturas, você não elege pessoas, você elege lista partidária. Cada partido lança e você vai eleger para cada homem eleito uma mulher eleita. E quando empata na Bolívia, quem ganha a vaga é a mulher. Então, esse tipo de situação que a gente pensa, é possível criar no Brasil? É possível, se os partidos tiverem coragem de investir nas mulheres. A senhora como professora, como militante aí na política, como educadora, a senhora é a favor da reforma política no Brasil? Precisa dessa reforma? Precisa, ela é necessária, essa reforma política, porque senão você não vai eleger mulher nem pobre nem negro. A política no Brasil ela é movida pelo dinheiro, pelo capital. Quem tem dinheiro está ali. Só você vê o cenário do Congresso. Quem é que é o cenário hoje do Congresso Nacional? Professor, todos os políticos que eu já entrevistei, os deputados federais, principalmente, que visitam nossa cidade, eu faço essa pergunta para eles. Você é a favor de uma reforma política? Sim. Sim. Mas não sai do papel. Eles são a favor apenas só para jogar para a galera, parece. Não, né? A reforma política ela vai inverter as regras do jogo atual. Já começou a ser com a história da campanha financiada pelo Estado, não é isso? A campanha agora você tem um fundo partidário que você distribui igualmente, embora logicamente que cada partido tenha seu controle e você tem aí em cada partido uma correlação de força, né? Se eu tenho força dentro do meu partido eu consigo angariar mais recursos, mas em geral as regras de alguns partidos é investir naquelas candidaturas que têm maior potencial.
né, no olhar deles. Aí, para isso, é preciso que haja maior debate, porque pode dizer assim, Elisa Maia é candidata, e ele também é candidato, o outro. Se a pessoa disser que Elisa Maia não tem voto, ela não pode receber grandes investimentos. Mas o que falta? Ter uma discussão mais honesta, clara, dentro dos partidos, para de fato apontar os candidatos de maior potencial. E nessa discussão, em geral, as mulheres não são apontadas, porque as mulheres são vistas sempre como subrepresentadas. Quem fica o maior recurso são os homens. São os homens. Então essa lógica ela precisa ser rediscutida, mas ela agora começa a ser, antes nem tinha essa possibilidade. Então a reforma política ela vai alterar essa correlação de força. Quando se fala assim mulheres também, nós estamos falando dos pobres, dos negros. Estou falando de modo geral. Né? Lógico, quando você vai analisar dentro do cenário político atual, você tem um Congresso, um Senado que ele é extremamente conservador. E ele não me representa enquanto cidadã brasileira, ele representa uma classe hegemônica que tem capital. Se você não... E tem poder também de influenciar na opinião pública, né, professora? Exatamente, são os donos de empresas, são os agropecuaristas com muito recurso, são os banqueiros, é esse povo que está financiando, que financiaram há muito tempo e que de alguma forma eles elegeram muitos candidatos. Por exemplo, a lista fizeram uma campanha realmente muito pejorativa contra a lista. E as pessoas vão pela opinião, muitas vezes não sabem nem como é que funciona, né, professora? Exatamente, mas olha, veja só um caso recente. Você lembra daquela deputada federal eleita, Tabata, que deu maior polêmica agora que ela votou contra a reforma da Previdência. Como é que se pode imaginar uma candidata que representa um partido de centro-esquerda, que é o PDT, votar contra os trabalhadores? É impossível, intolerável. Eu estou só colocando um exemplo. Quando você vai analisar a história da Tabata, que é uma jovem inteligente, você vai ver que ela foi financiada por um grande banqueiro, por um grande grupo empresarial, que é um grupo que, inclusive, foi o grupo que bancou o impeachment da Dilma. A gente tem que trazer essas informações à tona. Se você foi financiado pelo banqueiro, não pode ser a favor dos trabalhadores. Você não vai ser, você vai apoiar os projetos dos banqueiros, né? Fica claro. Então, essa discussão ela precisa ser mais socializada no Brasil, para que a população possa saber para quem está escolhendo, saber o perfil de fato de quem está escolhendo e saber quem é que esse deputado ou deputada quer escolher, quem é que de fato ele vai defender. O brasileiro ainda continua sem saber votar? A senhora concorda com isso ou não? Eu diria que o Brasil vota a partir de um projeto manipulador, principalmente da mídia. A mídia ela faz um tipo de manipulação muito perversa, que contribui para as pessoas acabam tendo uma visão que não é uma visão real. Vejam a destruição, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Aquilo ali foi um projeto midiático destruidor que acabou culminando com o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma, como você vai analisar as razões, você vai ver, merecia uma pessoa que fez as pedaladas fiscais ter um impeachment por conta de uma coisa tão simples que todos os outros presidentes já fizeram? Então são argumentos muito frágeis que a imprensa cantou e decantou e acabou destruindo um projeto que tinha falhas, mas poderia ser melhorado, né? Então eu acho que a imprensa ela sempre joga para o lado do poder, de quem tem poder e quem determina as coisas nesse país. A história mostra isso. Né? O que eu acho que a reforma pode fazer, não digo que vai ser a salvação, não vai. Ela é um processo que pode devagar ser desconstruído e com isso começar todo um trabalho de formação política para que a sociedade possa olhar com olhos mais claros o que é a realidade, né? E eu digo assim de uma forma geral, né? Então esse curso que nós estamos fazendo, ele tenta mostrar um pouco, olhar o que está aqui por trás. Assim, por que as mulheres são menos votadas? O senhor tem homem nos vendo agora, vai nos ver aqui, né, nessa matéria, nessa entrevista. Eles podem participar também? Se eu quiser ir lá, eu posso participar? Pode. A gente não está fechando o curso só para as mulheres. O curso é para mulheres, mas é claro que ninguém vai expulsar nenhum homem que estiver interessado em fazer o curso. Mas por que porque o homem pode votar na mulher também, se quiser. Né? Claro, e o homem vota em mulheres, tem homem votando em mulheres. Agora, o que a gente às vezes coloca algum tipo de restrição? Quando você está num debate político, o que a gente tem observado? Nós temos observado. Quando tem muitos homens e mulheres, os homens não deixam as mulheres falarem. Então isso cria uma situação... Então vamos ficar combinado aqui, eu vou participar, mas eu vou ficar caladinho, tá bom? Não, você pode falar, mas eu digo assim, que os homens em geral, com algumas exceções, é claro que sempre tem exceções, graças a Deus, eles interferem muito na fala das mulheres. Eu disse para você no começo que as mulheres têm um ritmo e uma forma de interlocução diferente dos homens. É claro que não estou aqui
enaltecendo mais as mulheres. Nós fomos educadas de uma forma que nos leva a falar, a olhar, a gesticular de um jeito diferente dos homens, né? E isso a sociedade ainda não conseguiu compreender. Por quê? Porque aparentemente o bom político é aquele que gesticula, que xinga, que fala um monte de coisas que às vezes as pessoas querem ouvir. E as mulheres têm uma outra forma de se expressar. Elas xingam também, mas não da mesma forma como os homens xingam, né? Então as mulheres elas acabam trazendo para o cenário social, político, uma outra forma de atuar politicamente. Lógico que você vai dizer, Meli, mas tem outras mulheres que são igualzinhas. Tem. Estou colocando de uma forma geral, mas todas as regras têm exceções, né? A gente tem que ficar falando isso. Eu acho que as mulheres elas trazem um valor mais humanístico para a política. Elas trazem questões que, em geral, os homens não trazem. Por exemplo, quando você vai analisar a questão da violência contra a mulher, e hoje a violência está impregnada na sociedade, a gente se pergunta, quem é que tem puxado esse debate? As mulheres. Os homens não têm essa preocupação. Está entendendo? Pelo menos nas minhas pesquisas eu tenho visto isso. Quando você vai discutir a questão de creche, quem está trazendo isso para a política? Não é importante você ter creche para que as mulheres possam ter mais liberdade para trabalhar e para participar da vida política? É importante, mas quem é que traz isso para o cenário da política, que transforma esse debate em projeto de lei? São as mulheres. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, telespectador, que quer saber se a senhora é candidata nas próximas eleições. Não. Eu não sou candidata, né, nas próximas eleições, né? Meu trabalho não é um trabalho partidário, é um trabalho político, né? Eu faço ciência de forma política, não sou neutra, mas eu não tenho a pretensão de me candidatar. Minha pretensão é estimular a maior participação das mulheres, ampliar a presença das mulheres. A senhora faz política, mas sem ser partidária, né, professora? Eu faço política sem ser partidária. A ciência, ela é política. Nenhuma ciência é neutra. Tá? Eu sou da sociologia e faço ciência com lado, né? O meu lado sempre será um lado de trabalhar o processo de democratização da sociedade, o processo de trabalhar a mostrar claramente que há uma exclusão social onde pobre, mulher, negro sofre mais. Essa sociedade, ela beneficia só quem já tem dinheiro, né? E é preciso que a gente traga isso a partir de dados. Mas eu sempre faço isso com dados, com pesquisas que onde eu investigo. Agora, professora, precisa muito de conscientização. Aqui no interior me acontece muito as pessoas analisarem sempre as pessoas pelo dinheiro. Fulano é candidato, pergunta, tem dinheiro? Não tem dinheiro. Então, as pessoas, a primeira pergunta é se tem dinheiro. As pessoas não querem saber a ideologia da pessoa, o programa de governo, que é profundamente lamentável, né, professora? Isso aqui aparece na pesquisa. Eu pergunto para a população, quando eu pergunto quem você votou, o que moveu o teu voto, muitos dizem foi meu interesse pessoal. O candidato prometeu alguma coisa para mim. Então, a questão da compra do voto não é uma realidade só do Maranhão, é bom dizer. Ele está impregnado, né? Isso aqui desde a década de 30... As pessoas se preocupam mais individual do que coletivamente. É a questão da troca, do dar cada lá, né? Isso no Brasil ainda não se alterou. Por quê? Porque os partidos são frágeis. Né? Se você analisar, por exemplo... Essa reforma política tem que necessário também para fortalecer os partidos. A reforma política vai fortalecer os partidos e vai criar minimamente um espírito de ética. Eu vejo assim, né? Se você analisar a política de Portugal, esse país que foi o nosso país pai, digamos assim, Portugal, há 20 anos atrás, ele fazia o mesmo tipo de política que o Brasil fazia, essa política da lá da cá. Né? Lá também a subrepresentação de mulheres era a realidade. Né? Em 2004, as mulheres eram somente 12% em Portugal. Hoje deu uma guinada, né? Hoje Portugal é um país socialista, as mulheres são quase 30% na política e você tem hoje os partidos de fato levantando interesse da população. Aí você consegue discernir melhor, porque como é que você vai definir um partido, um PSOL, por exemplo, um PT, qual a diferença de um PSDB ou do PSL do Bolsonaro? Parece que é o mesmo discurso. As pessoas não sabem ainda. As pessoas não conseguem discernir o discurso. Mesmo os partidos são frágeis, né, professor? Os partidos são frágeis. Os partidos defendem uma situação hoje, quando estão eleitos, defendem outra, né? Mas é porque as pessoas também não acompanham os seus políticos, né? Aqui fica claro também, quando você pergunta assim, você está acompanhando o mandato do seu vereador? A maioria das Muitas pessoas vezes não sabe nem em quem votou na eleição passada. Não lembro mais que votou. Por quê? Porque não estabelece uma identidade com o seu candidato, né? E é preciso que isso seja feito.
Quando eu voto em você, eu votei em você por causa da tua história, porque que eu te conheço, sei que você tem a capacidade de alterar, de mudar as relações sociais. Por isso eu voto em você. Agora eu vou acompanhar, porque nas próximas eleições, se você não seguir aquilo que você prometeu, eu não voto mais em você. Mas o importante é votar em pessoas ou em partido, professora? Em partido, mas as pessoas também são importantes. Agora, veja bem, né? Tem partidos que não admitem determinadas pessoas no seu quadro. E tem partido que admite tudo. Né? Tendo voto, né? Tendo voto, né? Aí não importa. Né? Então é preciso que a população comece a discernir. Mas isso aí só vai se conseguir realmente com a formação política. E aí eu diria que nós perdemos um pouco isso. Aqui, se as pessoas são mais velhas, eu sou uma pessoa que já sou velha, a gente lembra que quando nós começamos na juventude, Elisamar também tem mais ou menos a minha idade, nós começamos na juventude, nós aprendemos formação política dentro da igreja. A igreja, ela nos ensinava a saber discernir. E hoje a gente perdeu isso. Na universidade a gente aprendia muito mais política. E a gente vê que a pressão política hoje que tem em cima das universidades para fechar, primeiro para fechar, depois para tirar o debate político, tem contribuído com um processo de alienação muito grande da juventude. Então as pessoas não estão conseguindo parar para poder analisar, refletir. E política é importante que se discuta, porque política é que move o mundo, as relações, né? Professora, passar o dia todo conversando aqui, realmente é um papo realmente interessante, que envolve realmente as pessoas. Eu quero lhe agradecer pela entrevista. Eu também queria agradecer e convidar as pessoas para participar do curso, os homens, as mulheres principalmente, somente as mulheres que têm interesse não só de se candidatar, mas interesse de participar das campanhas escolhendo mulheres que tenham peso, força de representá-las. Eu acho que é muito importante a presença dessas mulheres nesse curso.